A paz do Senhor, irmãos, estamos aqui mais uma vez, terminando esse domingo abençoado. E com certeza Deus tem muito ainda a falar aos nossos corações nesse dia. Nós vamos começar esse momento lendo a palavra do Senhor. Livro dos Salmos, capítulo 9, versículos 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor: Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas, em ti me alegrarei e exultarei. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Estamos aqui para terminar esse dia e assim, louvando a Deus, exaltando ao Senhor, como nós falamos pela manhã, glorificando a Deus com todas as nossas forças, com todo o nosso coração, porque nós sabemos o que Ele tem realizado em nossas vidas. Nós temos experimentado a sua graça, as suas misericórdias. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar, queridos? Vamos colocar esse momento tão importante diante do altar do Senhor. Oremos. Pai, muito obrigado por esse dia maravilhoso que o Senhor nos deu. Estamos chegando ao final dele, Pai, e mais uma vez aqui meditando na Tua palavra. Senhor, esteja preparando os nossos corações para esse momento e que realmente possamos aqui estar, ó Pai, com o nosso coração quebrantado, desejoso de ouvir a Tua voz. Ó Pai, na simplicidade, no poder, na unção do Teu Espírito Santo. É a nossa oração, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia no texto que nós vamos meditar nessa noite. Evangelho de Mateus, texto que Deus colocou em nosso coração para terminarmos esse dia, esse domingo tão abençoado. Estamos começando mais uma semana, que seja uma semana abençoada, uma semana sendo vivida na presença de Deus, tomados pela palavra dele, pela verdade, pela ação sobrenatural do Espírito Santo, nos fortalecendo, nos dando sabedoria, para que possamos aí enfrentar essa semana. É uma semana de lutas, porque nós sabemos que estamos aí nessa batalha. A guerra já foi ganha, Cristo ganhou a guerra na cruz do Calvário, na sua morte e ressurreição. Mas cabe a nós travarmos as muitas batalhas que essa guerra nos impõe. E vamos continuar firmes, somos mais que vencedores. Abra sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 26, nós vamos ler do versículo 36 ao versículo 56, que já na leitura Deus esteja falando ao teu coração, Deus esteja trabalhando a sua vida. Aqui nós temos uma mensagem muito importante da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É maravilhoso, irmãos, pensarmos que há mais de 2000 anos as pessoas têm lido esse texto, têm meditado nesse texto e têm tirado as lições que o próprio Senhor Jesus Cristo, através da sua vida, deixou para nós, os seus discípulos. Aqui nós temos uma palavra para os nossos corações nesse final de dia. Por isso vamos ler com fé, com esperança, e que Deus possa, ao olhar para os nossos corações, perceber corações desejosos de ouvir a sua voz. Evangelho de Mateus, capítulo 26, do versículo 36 ao versículo 56. Diz assim a palavra do Senhor. Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos: Sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, isto é, João e Tiago, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, que passe de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, e sim como tu queres.
E, voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então, nenhuma hora vocês puderam vigiar comigo? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se pela segunda vez, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível que este cálice passe de mim sem que eu o beba, faça-se tua vontade. E, voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: vocês ainda estão dormindo e descansando? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se, vamos embora, eis que o traidor se aproxima. E enquanto Jesus ainda falava, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão, com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor tinha dado a eles um sinal: aquele que eu beijar é esse, prenda-no. E logo, aproximando-se de Jesus, Judas disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, o que você veio fazer? Nisto, aproximando-se eles, agarraram Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: coloque a espada de volta no seu lugar, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Ou você acha que eu não posso pedir a meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Mas como então se cumpririam as Escrituras, que dizem que assim deve acontecer? Naquele momento, Jesus disse às multidões: vocês vieram com espadas e porretes para prender-me, como se eu fosse um salteador. Todos os dias, no templo, eu me assentava ensinando, e vocês não me prenderam. Tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprissem as Escrituras dos profetas. Então, todos os discípulos o deixaram e fugiram. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Pai, muito obrigado por tua palavra lida. E agora, Senhor, fale aos nossos corações, Pai. Nós precisamos ouvir tanto a tua voz. É a tua voz poderosa, Pai, que nos dá esperança, nos dá forças para enfrentarmos essa vida. Por isso, Pai, te rogamos, fale mais uma vez. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, a fé cristã, a nossa fé, é uma fé bem objetiva, clara em seus conceitos, em seus princípios, principalmente no que diz respeito ao discipulado. Nós somos discípulos de Jesus. E é claro para nós, porque o próprio Senhor Jesus nos ensinou isso várias vezes em seus evangelhos. Em vários momentos, Jesus ele disse que nós, como discípulos, deveríamos seguir os seus passos, viver como ele viveu. Quando falamos em viver, estamos falando sobre a nossa vida aqui na terra, sobre tudo aquilo que se refere à nossa existência, o nosso dia a dia. Quando nós falamos em viver e viver como Jesus, tomar as mesmas atitudes, fazer as mesmas escolhas, ter os mesmos pensamentos, desejos, as mesmas ações, reações.
Enfim, viver como Jesus, irmãos, é simplesmente seguir os seus passos. Quando eu falo simplesmente, não estou falando que seja fácil. Eu estou falando no sentido de que, diante da palavra, não há muito mistério nisso. O que eu percebo muitas vezes é que nós, como cristãos, nós temos uma grande facilidade de dificultar a nossa carreira cristã, a nossa vocação cristã. E não é assim. Porque a palavra, ela nos revela o Pai Criador como Filho, aquele que nos redimiu. Quando nós olhamos para a palavra, nós olhamos para Deus, olhamos para o seu caráter, olhamos para os seus propósitos para com as nossas vidas. Quando nós olhamos para Jesus, a sua vida narrada nos evangelhos, nas cartas, enfim, está muito claro o que nós devemos fazer e ser. Por isso, irmãos, nós precisamos pedir a graça de Deus a cada dia para que a gente não complique a nossa vida espiritual, para que a gente não complique a nossa vida como discípulos de Jesus. Nós acabamos de ler um texto que narra os últimos momentos de Jesus antes da crucificação. Sendo Deus, Jesus sabia que o tempo estava perto de ser cumprido. Sua missão estava próxima. Ele seria levado àquela cruz para morrer por nossos pecados. Assim, Jesus, ele vai, irmãos, para com os seus discípulos a um lugar. Jesus, ele vai a um lugar com seus discípulos para ali orar, porque ele já estava perto de enfrentar a cruz. Segundo a narrativa bíblica, esse lugar era chamado Getsêmani. Essa palavra Getsêmani significa prensa do azeite. Segundo os historiadores, é bem provável que naquele lugar tinha um beneficiamento que fabricava azeitonas. Aliás, fabricava o azeite. Na verdade, o Getsêmani era um lugar aonde se extraía o azeite das azeitonas. E olha o nome desse lugar, Getsêmani, prensa do azeite. Fazendo um paralelo aqui, irmãos, com a palavra Getsêmani e com a vida de Jesus, nós podemos pensar em Jesus ali sendo prensado, porque na verdade foi um momento de grande dificuldade para Jesus. O texto é claro em dizer que Jesus ele chega naquele lugar e começa a se sentir tomado de tristeza e de angústia. Getsêmani, prensa do azeite, um lugar onde as azeitonas eram imprensadas para que pudesse ser extraído o azeite. Prensa, lugar de sofrimento, lugar de profunda tristeza, era o que Jesus estava passando naquele momento. Na verdade, irmãos, nós nem podemos imaginar o que Jesus estava passando naquele momento. Porém, diante de uma situação tão difícil, como Jesus lidou com tudo aquilo? Como Jesus lidou com aquele momento? Volto a dizer, sendo Deus, ele já sabia o que iria enfrentar, todo o sofrimento que ele iria enfrentar. E muitas vezes, quando nós falamos do sofrimento de Jesus naquela cruz, sim, havia o sofrimento físico, porque Jesus ele tinha um corpo humano. Mas eu fico somente a imaginar o sofrimento espiritual. Porque naquele momento ele estava carregando todo o nosso pecado. Nós nem podemos entender o que seja isso profundamente. Porém, foi algo que mexeu com o Senhor Jesus. Começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Ali ele estava sendo imprensado. Ali ele estava suportando o pecado da humanidade.
Não dá para entender e compreender o que seja isso, mas sendo ele Deus, o Filho de Deus, ele sentiu esse peso, ele sentiu essa pressão, ele sentiu aquela circunstância dificílima. Mas o que ele fez? O que ele fez? Diante de um momento tão difícil, aliás, irmãos, como nós também, nós temos também os nossos Getsêmanes. Nós também vamos enfrentar, já enfrentamos, estamos enfrentando e enfrentaremos os nossos Getsêmanes. Seremos imprensados, seremos pressionados. Vamos sofrer, sim, momentos difíceis, vamos passar por aflições. Nos veremos muitas vezes tristes, angustiados. Mas qual o caminho a tomar? Voltando a dizer, irmãos, basta olhar para Jesus. Não podemos complicar a nossa vida, porque a nossa vida ministerial, a nossa vida espiritual já é difícil em si aqui em nossa caminhada nessa terra, nesse mundo. Esse mundo que, segundo a palavra, jaz no maligno. Esse mundo que odeia Deus, odeia o Filho dele e odeia os discípulos do Filho dele, os filhos de Deus. Então a vida já é difícil, mas diante dos momentos delicados, diante das pressões da vida, como enfrentar isso? Claro que não é caindo no desespero. Claro que não é sendo entregue diante das dificuldades. Claro que não é se entregando, como infelizmente muitos seres humanos fazem. Jesus, naquele momento tão difícil, primeiro, ele buscou a face de Deus, ele foi orar. Pode até parecer cansativo nós estarmos sempre falando sobre a importância da oração para a vida dos filhos de Deus. O quanto é importante nós estarmos aos pés do Senhor. Mas mesmo ouvindo dia após dia o quanto a oração é importante para nós podermos lidar com as dificuldades, nem sempre isso é uma realidade na nossa vida. Mas Jesus nos ensina de uma forma tão clara. Não estava sendo um momento fácil para ele, estava sendo um momento difícil, mas ele vai orar. A minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível que passe de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, e sim como tu queres. E Jesus, ele repete essa oração 3 vezes. Verso 42, retirando-os pela segunda vez, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível que este cálice passe de mim sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E pela terceira vez, no verso 44, deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Num momento difícil, num momento de sofrimento, de dor, de angústia, de cansaço. Imagine o cansaço de Jesus, o cansaço espiritual, emocional, físico, as muitas lutas. Como nós também, irmãos, temos aqui as nossas muitas lutas. Mas ele ora, e ora por 3 vezes. Interessante, irmãos, porque muitas vezes nós pensamos que a oração é um passe de mágica. A gente ora e de repente a gente levanta e tudo está resolvido. Não é assim. Jesus, por 3 vezes, ele orou. É uma caminhada, é um processo. Ele orou a primeira vez, orou a segunda vez, orou a terceira vez.
E nesse processo todo, o que aconteceu na verdade é que Jesus ele foi sendo abençoado pelo Pai, instrumentalizado pelo Pai, fortalecido pelo Pai. É o que acontece conosco. Se possível, passa de mim esse cálice, mas Jesus sabia que não era possível, porque tudo já estava pré-determinado. Aliás, irmãos, nós precisamos entender o que é a oração. Como muito bem colocou o reverendo Hernandes, a oração não é para determinar nada para Deus, mas para receber a determinação de Deus para as nossas vidas. Não adianta orar errado. Nós devemos orar certo. O que é orar certo? Orar certo é orar, conversar com Deus, mas sempre dizer o seguinte: seja feita a tua vontade. E é tão bonito e profundo, irmãos, porque tudo que Jesus ensinou, ele vivenciou na sua vida. Tudo que Jesus ensinou, ele praticou na sua vida. Quando Jesus ele diz, seja feita a tua vontade, ele tinha ensinado isso lá em Mateus 6, quando ensinou os seus discípulos a orarem, ensinou a oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, Senhor, assim na terra como nos céus. Jesus agora, ele vive o que ele ensinou. No momento difícil, Jesus buscou a presença do Pai. Irmãos, que Deus nos ajude a entendermos isso, que o Senhor nos ajude a entender o quanto a oração é imprescindível na nossa vida. Nós precisamos começar a cada dia colocando a nossa vida diante do Senhor, separando um tempo precioso para estarmos com o Senhor em oração, aos pés de Jesus, pedindo as suas misericórdias, o seu poder, a sua unção, a sua sabedoria, a sua força para enfrentarmos o dia a dia, que não é fácil. Faça isso, não complique a sua vida. Diante dos embates da vida, diante das dificuldades, diante dos momentos difíceis, de pressão, diante da aflição, diante da tristeza, da angústia, diante das incertezas, diante das muitas perseguições, diante do desprezo de muitos, diante das decepções, das frustrações, busque a presença de Deus, se derrame aos pés do Senhor, se derrame aos pés de Jesus, porque Jesus, ele veio em carne e sofreu, e sofrendo ele sabe o que nós passamos, ele conhece as nossas dores, foi por isso que ele veio, por isso que ele encarnou, ele sofreu, e tendo sofrido também na carne, ele sabe o que nós passamos, irmãos, ele conhece como ninguém, ele conhece como ninguém o que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Não vamos complicar a nossa vida, não vamos nos ver perdidos diante dos embates da vida, diante das dificuldades. Vamos orar, vamos buscar a face do Senhor. Mas também Jesus nos revela através da sua vida que quando realmente nós oramos, colocamos a nossa vida diante do Senhor, isso faz com que nós sejamos fortalecidos com a unção. Isso faz com que nós enfrentemos com coragem a nossa luta. Aliás, irmãos, nós precisamos ver o resultado de nossas orações, não no sentido de que a gente veja aquilo que nós queremos se realizando na nossa vida. É claro que isso pertence a Deus, nem tudo que nós pedimos a Deus em oração, Ele vai nos conceder, nós sabemos disso. Mas acima de tudo, quando nós oramos, acima de tudo, nós estamos sendo mudados, nós estamos sendo fortalecidos para enfrentarmos o que precisamos enfrentar. E Jesus revela isso na sua atitude. Lá no verso
45 e 46. Então voltou para os discípulos e lhes disse: vocês ainda estão dormindo e descansando? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se, vamos embora, eis que o traidor se aproxima. Levantem-se, estejam erguidos. Olha só, irmãos, como a oração da fé, a oração teologicamente correta, faça-se a tua vontade, Senhor. Olha o que essa oração, a oração da humildade, da entrega, realiza na nossa vida. Não é aquela oração mesquinha, não é aquela oração egoísta, mas é aquela oração que nos faz estar totalmente nas mãos de Deus, de entregarmos a nossa vida nas mãos de Deus e dizer a Ele o seguinte: faça da minha vida o que bem lhe apraz. A minha vida pertence a Ti. Foi isso que Jesus nos revelou em sua atitude. Levantem-se. Na verdade, irmãos, quando realmente nós buscamos o poder, a unção de Deus, é isso que acontece. Jesus está sempre nos dizendo: levantem-se, levantem-se, porque vocês são os meus filhos, vocês são os meus discípulos, e eu vim justamente para que vocês não vivessem prostrados, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância, para que vocês vivam uma vida de forma abençoada, vitoriosa. Naquele momento, Jesus, ele falou aos seus discípulos: levantem-se, levantem-se, estejam atentos, preparados. Naquele momento ainda, infelizmente, eles se deixaram levar pelo cansaço, mas Jesus já estava ensinando naquele momento o tipo de atitude que eles deveriam ter diante dos embates da vida. Aliás, quando nós lemos os evangelhos, quando nós lemos a palavra do Senhor, em vários momentos Jesus, ele mandou as pessoas levantarem, saírem daquele estado de prostração, recebendo assim uma nova vida. Jesus mandou o homem da mão ressequida levantar-se, Lucas 6. Jesus também, ao ressuscitar o filho da viúva de Naim, disse a ele: levanta-te. O paralítico do tanque de Betesda, João 5, levanta-te. Os discípulos também continuaram esse ministério, a igreja continuou esse ministério. Quando Pedro e João estavam à porta formosa do templo, diante daquele coxo, eles disseram: nós não temos nem prata nem ouro, mas o que nós temos nós te damos, levanta-te e anda-te. Essa é a obra que Deus tem a realizar em nossas vidas, irmãos. Nós somos filhos de Deus. Jesus não vai permitir que a gente fique prostrado diante das dificuldades, diante das perseguições, diante das tribulações. Não. Levanta-te. Você está precisando ouvir hoje, meu irmão, minha irmã, que você precisa se levantar, que você precisa se reanimar no Senhor, assim como Davi fez. Quando a sua família foi levada, o texto diz que ele se reanimou no Senhor, ele buscou forças no Senhor. Quando de fato nós buscamos a presença de Deus em oração nos momentos mais críticos da nossa vida, não pedindo que Deus nos tire do vale da sombra da morte, mas ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu, Senhor, estás comigo. Nós nos vemos fortalecidos, nós nos vemos
reanimados, confiantes não em nós mesmos, mas no poder do nosso Deus. Assim como Jesus naquele momento disse aos seus discípulos: levantem-se, levantem-se. Os perseguidores já estão aí, levantem-se. Saiam desse estado de sonolência, levantem-se. Jesus sempre está nos dizendo que nós devemos nos levantar. Sim, tem dias que nós não queremos levantar. Às vezes nós enfrentamos situações tão difíceis que a vontade é ficar deitado. Muitas vezes tomados pela depressão, por uma tristeza tão profunda que rouba todas as nossas forças. Mas quando Jesus falou que estaria conosco todos os dias, Ele nos prometeu isso justamente para nos dar essa certeza que Ele estaria ao nosso lado nos momentos mais difíceis. Naquele momento, Jesus, enfrentando já a cruz, Ele ora, Ele vai em direção ao seu destino, vai em direção à obra que Ele deveria fazer. Ele alerta os seus discípulos: vigiai e orai. Ele alerta os seus discípulos: levantem-se, como eu me levantei, porque se nós queremos andar erguidos, precisamos viver de joelhos aos pés do Senhor, aos pés do Pai. Levantem-se, vamos. Jesus em direção à cruz, com fé. Ele sabia o porquê estava ali, sabia o porquê veio a esse mundo. Mas também, queridos, Jesus, diante de todo aquele embate, preste atenção nisso, isso é muito importante. Jesus não permitiu que o rancor aprisionasse o seu coração. Ele foi traído por um de seus discípulos. Além de ser traído, ele teve que lidar com o ódio das pessoas. Mas nada disso azedou o seu coração. A palavra do Senhor diz, a partir do verso 49, e logo aproximando-se de Jesus, Judas disse: salve, mestre, e o beijou. Penso que Jesus também passou por essa dor. E a dor, acima de tudo, de ver aonde a humanidade sem Deus se encontrava. Uma humanidade, um ser humano sem Deus na vida. Aonde esse ser humano está? Quando ele olha para Judas, salve, mestre. E mais ainda, diz o texto a partir do verso 50, Jesus, porém, lhe disse: amigo, o que você veio fazer? Nisto, aproximando-se eles, agarraram Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse:
coloque a espada de volta no seu lugar, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. No outro evangelho diz que foi Pedro e o nome desse servo era Malco. Olha só, irmãos. Por isso que muitas vezes a gente entende o que Daniel disse, o profeta Daniel. A nós cabe o corar de vergonha, Senhor. O ser humano é tão cheio de si mesmo, é tão orgulhoso. Muitas vezes, quando nós somos alvos da traição, quando nós somos alvos da violência de alguém, quando nós somos alvos do desprezo, da injúria, logo nos vemos enraivecidos, rancorosos, com sede de vingança, E muitas vezes até colocamos Deus nisso, né, irmãos? Muitas vezes até colocamos Deus nisso. Dizendo, por exemplo, coloco essa pessoa nas mãos de Deus. Como se lá no fundo o desejo fosse que Deus estivesse exercendo o seu juízo, fazendo aquela pessoa também sofrer. Não é isso que Jesus tem nos ensinado, porque quando ele foi naquela cruz, aqueles homens maus fazendo-o sofrer, e ele diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Como Estevão também no seu martírio, Pai, não impute a eles esse pecado. Num momento tão difícil de Jesus, sendo alvo de todo tipo de violência, sendo alvo da traição, aqueles homens com espadas e porretes, como se ele fosse, como ele mesmo diz, um salteador, um bandido, um marginal. Mas até naquele momento, Jesus revelou o seu amor. Revelou o caminho que nós devemos tomar, irmãos. Quando muitas vezes somos também alvos da violência dos homens. Sim, homens maus. Homens, por não terem um Espírito de Deus, fazem o que fazem. Mas Jesus enfrentou aquilo não com rancor. Por isso, a grande lição que Jesus nos dá aqui, irmãos, nesse texto é esta. Não adianta lutar. Não adianta encarar os desafios, enfrentar a maldade, se eu deixo o meu coração azedar por dentro. Se eu me torno uma pessoa ressentida, magoada, rancorosa, se eu não perdoo, uma grande lição que Jesus tem a nos ensinar. Guarda essa espada. Porque eu não vim para isso. Coloque a espada de volta no seu lugar, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Ninguém que use uma arma dada pelo inferno poderá ser um vencedor, uma vencedora. E nós sabemos quais são as armas que o inferno coloca diante de nós. A vingança, o ódio,
o desejo de que outras pessoas sofram. É esse mundo. O mundo é assim. Mas Jesus, ele veio nos dar uma nova vida. Veio nos dar uma nova compreensão do que seja a vida. A vida é amar, inclusive os próprios inimigos, perdoá-los. Jesus enfrentou aquele momento difícil de sofrimento, de perseguição, um momento em que ele foi traído, mas ele enfrentou através da oração, em contato com o Pai. Ele enfrentou aquele momento com coragem, com dignidade, e nos ensina isso também, que nós não podemos nos deixar prostrados diante das circunstâncias difíceis da vida. Levantem-se, meus discípulos. Jesus está sempre nos dizendo que nós precisamos levantar e seguir em frente. E Jesus também nos ensina que nós devemos enfrentar as nossas lutas com um coração quebrantado. Devemos enfrentar o mal sem permitir que o nosso coração seja aprisionado pelas mágoas, pelas angústias. E tudo isso, irmãos, porque Jesus, ele tinha plena consciência de algo, e é o que nós também precisamos ter consciência. Porque Jesus fala o seguinte: ou você acha que não posso pedir a meu Pai, e Ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Mas como então se cumpririam as Escrituras que diziam que assim deve acontecer? É isso que essa humanidade caída não entende. Como filhos de Deus, irmãos, nós entendemos, porque a própria palavra nos ensina, que nada acontece na nossa vida sem que Deus não tenha um propósito. Jesus enfrentou tudo o que ele enfrentou porque ele tinha plena convicção do seu chamado, da sua missão. Por isso ele diz aqui com toda a clareza, com toda a consciência. Em outras palavras, olha, vocês estão aí em toda essa agitação, em todo esse ódio. Mas entenda uma coisa, isso tem que acontecer para que possa se cumprir as Escrituras. Isto é, para que a vontade de Deus, aquilo que Ele um dia determinou na eternidade, se cumprisse. Irmãos, todos os nossos dias já foram escritos, amém? Você pode dar um amém com toda a convicção agora? Olha, toda a nossa vida já foi determinada por Deus. O que nós vamos ter que enfrentar nessa vida, as dificuldades, as perseguições, as tribulações. Por isso, vamos enfrentar tudo isso com fé, com esperança, com amor, com consciência. Nós vamos enfrentar cada obstáculo que essa vida nos impõe, pela permissão de Deus, e é claro que o propósito de Deus na nossa vida é sempre nos fazer crescer e na graça e no conhecimento dEle. Nós vamos enfrentar com fé, com esperança, com dignidade e com um coração quebrantado, com um coração consciente. Olha, tudo isso está acontecendo para que se cumprissem as Escrituras, para que se cumprissem as palavras do meu Pai. Tudo já está determinado. Irmãos, tendo essa consciência, tendo essa certeza no nosso coração, o que nós não vamos conseguir enfrentar nessa vida no poder de Deus? Se o próprio Jesus
nos dá a viva promessa que estaria conosco justamente para nos ajudar nessa empreitada, para nos ajudar a cumprir também a nossa missão, a nossa vocação e a nossa peregrinação sobre a face dessa terra. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem nos ensinado o teu caminho. Não vamos complicar, irmãos. Basta seguir o que Deus tem nos ensinado aqui. Basta fazer o que Jesus, o nosso Mestre, tem nos ensinado aqui. Vamos enfrentar essa vida. Vamos enfrentar toda forma de mal. Vamos enfrentar também os homens maus, não odiando-os, mas orando por eles. Muitos deles um dia vão se arrepender e vão estar também no meio do povo de Deus. Por isso nós não vamos julgar, não vamos desejar o mal. Vamos enfrentar, vamos viver a nossa vida. Vamos seguir os passos do nosso Mestre. Não vamos complicar a nossa vida. Amém, irmãos? Não complique a sua vida. Lide com a vida difícil. Nesse mundo nós vamos passar por aflições. Lide como Jesus lidou. Nós somos discípulos, irmãos. Não vivemos mais segundo a nossa própria vontade e pensamentos, mas vivemos segundo a vontade daquele que nos salvou. Porque nós temos a mente de Cristo, pensamos como Ele, agimos como Ele. E temos a consciência que Ele tantas vezes revelou através da sua vida aqui nessa terra. De que Ele era o Filho de Deus, estava cumprindo um propósito de Deus. Assim como nós também estamos cumprindo os nossos propósitos. E é assim que nós vamos caminhar com fé, com esperança e na unção do Espírito Santo. Que Deus nos ajude. Amém, queridos? Nós vamos orar, vamos terminar esse momento colocando diante do Senhor também a vida dos aniversariantes dessa semana. No dia 28, amanhã, nossa irmã Antenora. No dia 30, nossa irmã Ione. No dia 1º, 3 irmãos, 2 irmãs e 1 irmão aniversariando. No dia 1º, Dinaí, Isabete, a nossa irmã Beth. E no dia 1º também, o nosso irmão Pedro Caetano. E no dia 3, a nossa irmã Adriana. Que Deus esteja abençoando esses amados irmãos. Um dia maravilhoso hoje, irmãos. Estamos terminando aqui na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E não vamos nos esquecer, nós também temos que enfrentar os nossos Getsêmanes. Vamos sim tomar a nossa cruz, vamos olhar para Jesus e seguir em frente com fé, com esperança, com coragem, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, olhando sempre para Jesus, olhando sempre para aquele que vai nos ensinar, vai nos ajudar a vencer os tantos obstáculos que nós vamos enfrentar nessa vida. Que Deus nos ajude. Oremos. Pai, muito obrigado por esse dia maravilhoso que o Senhor nos deu. Muito obrigado por Tua palavra que falou aos nossos corações. Pai, nós vamos sim também enfrentar os nossos Getsêmanes no Teu poder, Jesus. Porque assim como o Senhor venceu, nós também venceremos. É promessa do Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado porque temos experimentado a cada dia o Teu poder, a Tua graça e as Tuas misericórdias. E vamos continuar seguindo em frente. Pai, também queremos Te agradecer pelos nossos irmãos que estarão aniversariando durante essa semana. Esteja abençoando os Teus filhos e filhas, Pai. Que eles continuem na Tua presença, sempre Te glorificando, Te exaltando e cantando as Tuas maravilhas. Obrigado, Pai. Nos dê uma semana abençoada. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos irmãos. Na terça-feira nós estaremos aqui orando às 19h30. Na quinta-feira, às 19h30, também estudo bíblico. E no domingo, sempre pela manhã, de 9h30 às 10h30. E à noite nós encerramos às 19 horas. Que Deus abençoe a todos.
Vamos começar essa semana bem. Vamos na força daquele que é o Todo-Poderoso, o nosso Pai, também o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos.